especial. Eu só queria compartilhar, antes da gente participar da Santa Ceia, eu quero falar com vocês 4 atitudes que a gente tem que ter durante a ceia. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 26. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Presta atenção. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, o que é que vocês estão fazendo? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então presta atenção, aqui tem 2 atitudes. Quando eu participo da ceia, eu olho para trás, ou seja, eu lembro do que Ele fez na cruz, amém? Eu lembro do sangue que Ele derramou. Então eu lembro por que Ele fez isso, não é? Por que Ele teve que morrer no nosso lugar. E também eu olho para frente. Olha só, glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, né? Glória a Deus. Então tá aí, ó. Então vamos ver as 4 atitudes. Então eu olho para trás para o que Jesus fez na cruz. Eu olho para frente, porque diz assim, olha, até que Ele venha, ou seja, eu olho para a vinda dEle, olha só. Mas também não somente isso, eu olho para dentro, porque o apóstolo Paulo diz para a gente, examine-se o homem a si mesmo, e assim, coma do pão. Ele se examina e come, não é para ele se examinar e dizer assim, eu pequei. Eu falei mal do irmão, eu tive um pensamento ruim, sei lá, eu pequei, não vou participar da ceia. Quando eu era criança eu via muito isso, a minha avó me levava para a igreja, aí o diácono passava, aí eu via os irmãos muito espirituais dizendo, não, porque eles estavam dizendo que eles pecaram, e eu aprendi isso também. Então como eu vivia pecando, eu nunca participava da Santa Ceia, eu era uma criança. Então, irmãos, na verdade, é para a gente examinar e comer, não é para ninguém ficar de fora. Então eu me examino, puxa vida, eu pequei, então eu conserto com Deus. A Bíblia diz que se eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Puxa vida, pequei, Senhor, eu não queria pecar, o mal que eu não queria fazer eu fiz, o bem que eu queria fazer eu não fiz, Senhor, me perdoe, em nome de Jesus, E eu participo, cada um olhe para si mesmo e coma. E a última coisa, então só lembrar, quais são as 3 atitudes da Santa Ceia? Olhar para trás, para a cruz de Cristo, pelo que Ele fez por nós. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu olho para frente, para a vinda dEle, Essa é a esperança, a expectativa da igreja, de que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Eu olho para dentro, para a minha vida, como que eu estou vivendo, e eu conserto com Deus. Mas a última coisa, o apóstolo Paulo fala assim, olha, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 33, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Então eu olho para trás para o que Jesus fez, eu olho para frente para a vinda dEle, eu olho para dentro, para a minha própria vida, e conserto com Deus, mas eu olho para o lado, para o meu irmão. Olha, eu me preocupo com o meu irmão. Por que esse irmão não está vindo na igreja? Por que ele não está indo na célula? Esse cara tem alguma necessidade? Por que ele estava triste hoje no culto? Eu vou perguntar para ele o que está acontecendo com ele. Essas são as 4 atitudes para a gente participar da Santa Ceia. Vocês estão prontos? Então fiquem em pé no seu lugar. Amém? Vamos consagrar o pão que representa o corpo de Jesus que foi dado por nós. Ok? E vamos consagrar o vinho que representa o sangue dele que foi derramado na cruz. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão solene, tão importante, tão especial, Senhor, que nós podemos olhar para a tua cruz, olhar para trás, olhar para o que o Senhor já fez por nós. Podemos olhar para frente, para a tua vinda, sonharmos com aquele dia que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, para aquele grande momento do casamento do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. Podemos olhar para dentro e consertarmos contigo. Podemos olhar para o lado e pedirmos perdão para o nosso irmão e amarmos o nosso irmão. Queremos consagrar esse vinho que representa o teu sangue que foi derramado por nós. Queremos consagrar esse pão que representa o teu corpo que foi dado por nós naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio. Antes de você participar da Santa Ceia, faz uma aliança com seu irmão, vai lá com ele, escolha algumas pessoas e troque, Troque não, derrame um pouquinho do seu vinho no dele, faz uma aliança com ele, amém? Se alguém não pegou, pega aqui com a mulher mais linda do meu universo. Se alguém não pegou, levanta a mão que a Meila vai lá, ou outra pessoa vai lá com ela. Tem algumas pessoas lá atrás.
Muito bem, pode derramar um pouquinho, faz uma aliança com essa pessoa, pergunta para ela se está tudo bem com ela, se você pode ajudar em alguma coisa, não é? Já pede o pix dela, aleluia, né? Aleluia. E você pode participar desse momento sagrado, em nome de Jesus, pode participar da Santa Ceia. Glória a Deus, maravilha. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, muito bem. Vocês podem sentar. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que primeiro falou muito no meu próprio coração, mexeu muito comigo essa semana, sabe, irmãos? Me desafiou muito. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Tenho um desafio para a igreja hoje, para todos vocês hoje. Muito bem, então vamos ler comigo o segundo livro de Reis, capítulo 7. Eu quero ler só o versículo 1 com vocês. Glória a Deus. Segundo Reis 7, 1. Fique muito ligado, preste muita atenção, por favor. Não distraia, né? Daí, olha, deixa eu te falar uma coisa. Realmente ofereça esse tempo para Deus, né? É um tempo tão curto que a gente vai falar aqui, que vai mudar a sua vida, que vale a pena você deixar o seu celular no modo avião, né? Beleza, quer anotar aí a palavra, anote. Mas, meu irmão, não olhe para a mensagem agora, a não ser a mensagem do Espírito Santo para você, amém? Né? Muito bem, segundo Reis, capítulo 7, o versículo 1 diz assim: Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz, amanhã a estas horas, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 moeda de prata. Eu vou repetir, preste bem atenção. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz, amanhã a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 moeda de prata. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós queremos render os nossos corações ao Senhor nessa noite, nossa mente, nosso entendimento ao Senhor, concentrar tudo na Tua palavra. Oh Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença, o Teu poder, para que o Senhor atraia os nossos pensamentos ao Senhor. Oh Deus, não deixa Satanás desviar o nosso pensamento, colocando ansiedade no nosso coração, para nós ficarmos distraídos e perdermos esse maná do céu que é a Tua palavra, esse maná que alimenta o nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor, sela esse lugar, cerca esse lugar com a Tua presença, com os Teus anjos, de forma que nós estejamos completamente e unicamente rendidos somente ao Senhor e à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Então, queridos, essa aqui é a resposta do profeta Eliseu, na verdade é a resposta de Deus para o rei de Israel através do profeta Eliseu. Por quê? Porque o rei está em crise, né? O que está acontecendo aqui? A Síria está sitiando Samaria. O que é sitiando? Eles cercaram a cidade ali de Samaria, as muralhas de Samaria, ninguém entra, ninguém sai, então está faltando alimento dentro da cidade, o pessoal está começando a morrer de fome, eles já estão lá há muito tempo, e aí, nesse contexto de miséria absoluta, o que acontece? Duas mulheres combinam, olha só, de comerem os seus filhos. Então, olha, essa semana a gente come o meu filho, na próxima semana a gente come o teu filho. Está na tua Bíblia aí, ó. Segundo Reis, capítulo 6. Está na Bíblia isso, não é? Uma coisa tão absurda, irmãos, um pecado tão grotesco. Imagina que se algumas comidas eram proibidas, não é, para o judeu, para o israelita, imagina comer uma criança, ainda mais um filho. Mas elas fizeram esse combinado, pior do que isso, comeram o primeiro filho. E agora essas mulheres estão diante do rei trazendo um problema na justiça.
Elas estão colocando a causa delas na justiça. Qual que é a causa? Nós combinamos comer nossos filhos, comemos o meu, e agora na hora de comer o dela, ela escondeu o filho dela. Irmãos, pensa nisso, o povo de Deus, vivendo essa calamidade, esse absurdo, né? É tanta miséria que eles começam a fazer loucuras. Aí o rei fica tão desesperado, a Bíblia diz que ele rasga a roupa dele em desespero e corre lá para o profeta Eliseu para pedir uma palavra de Deus para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu dá essa palavra. Qual é a palavra? É uma promessa. Qual que é a promessa? Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por uma moeda de prata. Só para vocês terem um referencial, o texto fala que eles estavam pagando por uma cabeça de jumento, que era proibido também para eles comerem. O jumento era um animal imundo, né? Não podia comer. E eles estavam pagando por uma cabeça de jumento, 80 moedas de prata. Pensa bem. E agora, essa promessa maravilhosa, que amanhã, a essas horas, tudo vai ficar diferente na vida de vocês, né? Então, irmãos, isso aqui é muito lindo, mas o capitão da guarda, a Bíblia diz que o capitão, que era assim, vamos dizer como se fosse hoje para nós o ministro da defesa do país, ele já diz, isso é impossível, isso nunca pode acontecer, como que uma situação dessa, tão terrível, pode mudar da noite para o dia? É impossível. E ele já disse que era impossível. O profeta disse para ele, você vai ver acontecer, mas você não vai desfrutar disso, não é? Mas o que é que vai acontecer aqui, irmãos? 4 leprosos, a Bíblia diz 4 leprosos, as pessoas menos prováveis do país. Eles estavam, inclusive, do lado de fora da muralha, não é? Eles foram banidos da cidade. Quer dizer, se os sírios atacassem, eles seriam os primeiros que iam morrer. Os caras colocaram eles para fora, pensa bem, irmão, colocaram eles para fora onde o leão está, e aqueles homens que foram rejeitados, aqueles leprosos, que são mais miseráveis do que os outros, porque estão doentes, não é? São esses caras que vão ser os heróis dessa história. Sabe, isso aqui já começa a falar no meu coração, sabe, irmãos? Deus quer usar todos nós, até os menos prováveis, né? Às vezes você pensa assim, como que Deus pode usar um cara como eu? Não é? Uma pessoa, sei lá, que tem algum tipo de vício, ou uma pessoa que não tem todos os talentos, uma pessoa que já foi rejeitada, uma pessoa que foi humilhada, que foi desprezada, não é? Irmãos, esses caras vão ser os caras mais usados dessa história. Agora presta atenção, por que isso? Porque eles tiveram 3 atitudes que ativam a promessa. Quem está comigo aqui? Porque, irmãos, o capitão da guarda também teve a mesma promessa. Ele recebeu a mesma promessa. O rei recebeu a mesma promessa. Toda a nação recebeu a mesma promessa. Mas só 4 pessoas, que eram as menos prováveis, tiveram as atitudes que ativam uma promessa. Amém? Amém? Então não é só ter promessa. Ah, pastor, eu tenho uma promessa. Quando eu era criança, Deus me deu uma promessa. Eu estou esperando. Vai ficar esperando até ficar velhinha, né? Porque, irmãos, nós temos que, sabe, dar a contrapartida. Nós temos que ter as atitudes corretas. Então eu quero falar com você sobre isso. O nosso tema nessa noite: atitudes que ativam a promessa. Quem está pronto para receber? Amém? Então eu quero compartilhar com você essas 3 atitudes desses 4 homens leprosos. Então a primeira atitude, eles creram na promessa. Ou seja, eles creram naquela palavra que saiu da boca de Deus através do profeta Eliseu. Eles creram nessa promessa. Quer ver? Vamos ver comigo aqui, 2 Reis 7:3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissemos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Irmãos, nós temos que crer na palavra, na promessa. Eles tinham uma palavra, também os leprosos tinham uma palavra. Qual era a palavra? Amanhã, por essas horas, vocês vão comprar por um ciclo de prata 3 quilos da melhor cevada e 7 quilos 3 quilos do melhor trigo e 7 quilos da melhor cevada. Vai acontecer. Então eles pensaram assim: puxa vida, amanhã a essas horas é agora, porque o dia já tinha amanhecido. Nós estamos no dia da bênção.
Nós estamos no dia do cumprimento da promessa. Vamos fazer alguma coisa, não é? Se a gente ficar aqui esperando, não vai acontecer nada, não é? Então, eles tinham duas opções. Ou eles tentavam entrar na cidade, os caras não queriam que eles entrassem, porque eles eram leprosos. E se eles entrassem também não tinha comida lá, eles iam morrer. A outra opção, eles poderiam encarar o exército sírio e eles terem misericórdia deles, né? Eu digo que tem mais ainda uma opção. Eles poderiam nem ir para os sírios e nem ir para os israelitas. Eles poderiam fugir. Eles poderiam ir, vazar. Vamos sair daqui. Eles morreriam do mesmo jeito, porque não tinha comida em lugar nenhum. Quem está me entendendo? Então, irmãos, eles creram na promessa. Nós temos que crer. Tem tanta promessa para a gente tomar posse. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Por isso que a gente tem que gastar tempo com a nossa Bíblia. Olha, tem um versículo que eu amo, que na verdade é um salmo. 119, 162. Olha como que o Davi pensava. Ele pensava assim: eu alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. O que é um despojo? É quando um exército vencia o outro, aí ele tomava tudo que era do exército. Era o despojo da guerra, ou seja, a recompensa da guerra. Como que o Davi pensava? Uma promessa é como um despojo. Eu já venci, eu já conquistei. Se Deus disse, é verdade. Se Ele falou, está certo, vai acontecer. Entende o que eu estou falando? Então, uma promessa, eu tenho que lidar com as promessas assim. Rapaz, se Deus disse, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que Ele se arrependa do que Ele me falou. Se Ele falou, vai acontecer. Então eu tenho que tomar posse dessa promessa como se eu já estivesse tomando posse da bênção, do despojo. Diga glória a Deus. Não é? Eu só quero citar algumas promessas para vocês tremendas, irmão, que a gente tem que ficar pensando nisso, decorando esses versículos, orando em cima deles. Quer ver? Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que tem uma necessidade? Ei, isso está debaixo de uma promessa. Deus vai suprir essa sua necessidade. Qual que é a sua necessidade? Não é só financeira, tem gente que tem necessidade de casar, não é? Não é? Os jovens solteiros, né, que estão sofrendo de solteirite aguda, eles têm necessidade de casar. Então, Deus, olha só, Deus, o meu Deus, suprirá todas, diga todas, grita bem forte, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, irmãos. A Bíblia diz que Deus, fala assim, que a herança vem dos pais, mas a mulher sensata e linda e gata, essa parte eu acrescentei, né? Fala assim que a Bíblia diz, né, que a herança vem dos pais, mas a mulher sensata vem do Senhor. Aleluia! Não é? Eu tenho que estar posicionado, confiando nessa palavra, confiando nessa promessa. Olha o que diz 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Como assim, pastor? Sempre. Mas deu tudo errado. Sempre. O José podia pensar que ele estava dando tudo errado para ele, o José do Egito. Os caras prenderam ele numa cova, venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito, mas na verdade Deus estava construindo, irmãos, um grande homem, um homem muito poderoso, sabe? Então Deus está te conduzindo em triunfo. Aconteça o que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu uma coisa ruim na sua vida? Aconteceu? Deus está construindo isso porque tem uma promessa que Ele sempre te conduz em triunfo. Olha o que diz Salmo 34:10. Aos que buscam o Senhor, quem busca o Senhor aqui? Meu Deus, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É agora que você aplaude Jesus bem forte. Meu Deus, sabe, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha o que diz Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado, irmão. Você que vai ter para dar. Prosperidade é ter para dar. E não você vai ficar ali escravo de agiotas e de cartão de crédito. Vai usar o cartão de crédito só para acumular ponto para as suas viagens internacionais. Aleluia. Está na Bíblia. Irmão, são promessas. Eu me alegro com uma promessa, como quem achou o despojo.
Tem que confiar na palavra, tem que crer na palavra. Então a primeira coisa que os leprosos fizeram, mais uma promessa, Isaías 54:13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Uma mãe que estava aflita, diga glória a Deus, bem forte. Irmão, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Meu Deus do céu, meu Deus, isso me emociona, eu fico arrepiado, aleluia, meu Deus. Olha o que diz Isaías 65:23, vocês não trabalharão inutilmente, não terão filhos para a calamidade, grita glória a Deus. Não terão filhos para a calamidade, porque eles são posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com vocês, aleluia. Ai meu Deus, são tantas promessas, sabe irmãos, pequenos exemplos. Então esses leprosos, eles falaram assim, rapaz, nós temos uma promessa, que amanhã, que é agora, vai acontecer alguma coisa. Se a gente ficar aqui não vai acontecer nada. Vamos lá, vamos encarar essa parada, vamos ver no que dá, meu irmão, não é? Então, qual que é a primeira coisa para eu ativar uma promessa na minha vida? Crer na palavra, crer na promessa, confiar, já deu certo, eu tenho a promessa, amém, queridos? Então, é a primeira coisa aqui, entendeu? Que não é automática. Deixa eu perguntar aqui, só para fazer uma, quem aqui crê que tem uma promessa de Deus na sua vida? Deixa eu ver, tá vendo? Mas você está entendendo que ela precisa ser ativada? Você precisa lá e precisa colocar a senha. Aí ativa. Eu não sei a senha, perdi a senha. Não saca o dinheiro. Mas está lá no banco, mas não saca. Você precisa ativar. E a primeira coisa que você tem que fazer é confiar na promessa. Deus falou, vai acontecer. Amém, queridos? Tá bom, a segunda coisa para a gente ativar a promessa: ação, agir. Grita comigo aí. Qual é a primeira coisa para ativar uma promessa? Crer na promessa. Qual que é a segunda coisa para eu ativar uma promessa? Ação, agir. Então olha só o que diz aí, quer ver? Presta atenção, não perca isso aqui, agora alguém vai mandar uma mensagem para você, é Satanás, é o diabo, não atende, não olha para ela, rejeita, em nome de Jesus, porque ele quer que você perca o melhor da palavra. Então ação, olha o que diz, 2 Reis 7:5, olha só, os leprosos levantaram-se ao anoitecer, para se dirigir, quando que eles se levantaram? Grita mais forte, quando que eles se levantaram? Guarda essa palavra aí no seu coração. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram. Quando? Ao anoitecer. Quando foi que os leprosos levantaram? Quando foi que os círios fugiram? Você está entendendo? Quando você se move, Deus se envolve. Uau, uau, uau. Até eu fiquei surpreso com isso. Quando você se move, Deus se envolve. Quando você age, irmão, você lembra quando Deus falou para os israelitas: olha, vocês coloquem o povo, né, 1 milhão de pessoas, os sacerdotes na frente, a arca da aliança lá na frente. Quando o primeiro sacerdote tocar no Jordão, o seu pé, pensa bem, o Jordão vai se abrir. Ou seja, Deus queria que o povo se movesse, que o povo agisse, para que a promessa fosse ativada. Havia uma promessa, que o Jordão ia abrir, para eles entrarem em Canaã. Mas a promessa só é ativada com fé e ação. Tudo bem, eles estavam crendo na promessa, mas não é só crer na promessa, eu tenho que agir, eu tenho que me mover. Então eles foram, pensa irmão, mobilizar 1 milhão de pessoas, imagina, meia Curitiba, mobilizar 1 milhão de pessoas, organizar todo mundo, que loucura. Eu imagino alguém falando lá: Senhor, não dá para abrir logo esse Jordão para a gente ver que vai dar certo? Não é? Porque se a gente faz todo esse movimento e não acontece nada, isso não seria fé. Então eles obedeceram ao Senhor, organizaram todo mundo. Quando o primeiro sacerdote tocou na água, o Jordão se abriu, irmão. É muito forte isso. Eu li esses dias uma frase do Charles Spurgeon, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: olha, as resoluções, ou seja, aquelas decisões que a gente toma, né? Eu vou malhar esse ano, aleluia.
eu vou começar esse ano, rapaz, eu vou ficar tanquinho esse ano, né? São as resoluções. As resoluções são como as flores, mas as ações são como os frutos. É muito lindo, irmãos, a gente tomar decisões, é muito legal, é bom. Mas mais importante do que isso, mais lindo do que isso, é a gente dar fruto. Já viu árvore? Eu morei numa chácara. E às vezes a gente plantava aquelas árvores e tal, e elas ficavam lindas, e dava um monte de flor, e a gente dizia, meu Deus, vai dar muito fruto. Aí caía todas as flores. A gente chamava o agrônomo e dizia, não, está faltando alguma vitamina aí, não é? E depois que tratava aquela planta, ela dava os frutos. Então, irmãos, nós temos que tomar decisões, mas nós temos que principalmente agir. Quando o filho pródigo disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Muito legal, isso é uma resolução. Mas quando ele se levantou e foi, irmãos, isso foi uma ação. Isso que gerou o poder, a bênção na vida dele. Quem está me entendendo? Qual que foi a primeira atitude dos leprosos? Creram na promessa. Qual que foi a segunda atitude? Agir. Olha só, quer ver coisa interessante? A Bíblia diz que o Elias também estava passando uma situação dessa de fome, lá em Querite. O ribeiro secou, não tinha comida, o profeta Elias. E ele orou ao Senhor, e o Senhor disse para ele assim, Elias, levanta-te, olha a ação. Levanta-te e vai, para onde? Para Serepta. E ele diz, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te desse comida. Ou seja, puxa vida, o Elias, homem de Deus, não é? Cheio de promessa na vida dele, mas ele estava lá reclamando, porque o ribeiro secou, não está dando certo, não sei o quê. E Deus fala para ele, ei, levanta daí. Vaza, vai. Vai para onde? Vai para Serepta. Porque eu ordenei uma... Aí quando ele chega lá, ele encontra a viúva. Mas irmãos, a viúva estava pior do que ele. Queria prestar atenção. A viúva estava juntando uns gravetinhos lá. E o que você está fazendo? Eu estou juntando uns gravetos para fazer um fogo, para fazer o último bolinho de chuva, não é? De trigo com azeite, sem açúcar, que não tinha, não é? Para esperar a morte chegar. Presta atenção, presta atenção. Aí o Elias, puxa vida, mas essa mulher que vai me sustentar. Mas o Elias percebeu, ele sacou, né? Rapaz, essa mulher, ela precisa agir. Para que a promessa seja ativada na vida dela, ela precisa agir. Porque se Deus já tinha falado com ela, olha só, lembra? Ei, vai para Serepta, porque eu falei com uma mulher viúva que vai te sustentar, então Deus já tinha dado uma palavra para ela. Quem está comigo? Deus já tinha dado uma palavra de prosperidade para ela. Não é? Só que não estava acontecendo. Igual o capitão da guarda que tinha uma palavra e no final ele vai ser pisado pelo povo e vai morrer. Não adianta só ter uma palavra, uma promessa. Eu tenho que agir em fé. Aí o Elias está lá agora para acender a fé daquela mulher. Para fazer com que ela tenha uma ação de fé. Eu estou aqui por esse propósito. Eu sou teu profeta hoje. Dizendo para você, ei, se mova. Ei, para de ficar só sonhando aí. Cara de sonhador. E fica horas na cama sonhando que vai ser famoso na internet, aleluia. Ei, mas não tem nenhum canal no YouTube. Tem que ter ação. Tem que ter ação, né? Tem que ter ação. Não é verdade? Eu vou ser um grande empresário. Cara de sonhador, eu vou ser um grande empresário dessa cidade. Aleluia. Irmão, nunca fez um curso sobre nada. Não, diga ação. Aí o Elias fala para ela assim mesmo. Beleza, faça o que você falou. Faça o bolinho. Faça o bolinho de trigo. Mas traga para mim. Meu Deus do céu, isso é ação. Quem tá me entendendo? A mulher só tinha aquilo para ela e para o filhinho dela. Não, quantas mães tem aqui? Deixa eu ver. O que você faria? Meu Deus, irmão, ela fez o bolinho e ela trouxe para o profeta. Isso é ação. A Bíblia diz que, poxa, até eu pedi o pão hoje à noite, sem trigo e sem açúcar, para eu fazer a ilustração, mas esqueceram, né? O ministério do criativo. Esqueceram. Mas olha só, aí quando ele come o pão, irmão, não tem mais nada para ela, já era, só tinha um bolinho, comeu o pão. Eu imagino que o Elias comeu aquele pão chorando, mas ele tinha que comer, ele come aquele pão. Aí a mulher entra na casa, talvez para orar ou para chorar. Irmão, eu imagino que quando ela entra ali, ela dá um grito lá dentro. Aí o profeta Elias corre lá para fugir a mulher. O que aconteceu?
rapaz, tem lá um tambor cheio de azeite, aleluia, não é? E transbordando, não é? E tem lá um monte de farinha na panela da mulher. A Bíblia diz que nunca se acabou essa farinha nem esse azeite. Ela ia usando, e ela ia vendendo para os vizinhos e não sei o quê. Prosperidade, sustentou o profeta Elias por 3 anos e meio e nunca acabou esse negócio. Por quê? Porque ela agiu. Porque ela agiu. Ação. Entende? Isso vale para o Novo Testamento, quando Jesus está lá no casamento e não tem mais vinho. O que é que Jesus manda fazer? Irmãos, ele poderia simplesmente chegar lá e tocar naquela água, ou simplesmente ordenar que aquela água virasse vinho, mas ele queria ensinar um princípio. Ele disse, encham as talhas de água. Ação. Depois ele disse, peguem essa água e levem para o mestre-sala prová-la. Provar a água? Como assim? Pode levar. Quando o mestre-sala provou a água, era o melhor vinho que ele já tinha provado. A ação ativou o milagre, a promessa, aleluia. Sabe, agora não é uma ação qualquer, é uma ação de obediência, né? Então a fé é isso, é acreditar no que Deus disse e obedecer. A obediência por fé é ação. Diga, a obediência por fé é ação, aleluia. Posso terminar? Eu vou terminar porque eu tenho um desafio para vocês hoje. Então, qual é a primeira coisa que eles fizeram, os leprosos? Creram na palavra, na promessa. Que mais? Agiram em fé naquela promessa. Agora, qual a terceira coisa? Eles repartiram. Irmão, isso aqui que está o meu desafio. Eles repartiram. Crer na promessa, agir, não é, de acordo com a promessa e repartir o resultado da promessa. Então olha só o que diz aí, 2 Reis 7, 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, presta bem atenção agora, entraram numa tenda e comeram e beberam. Tinha muita arepa, aleluia. E tinha muito também, como é aquela do milho? A quirela. Eu ensaiei tanto, eu esqueci a quirela. O que mais que tinha? Tinha churrasco, muito, só picanha maturada, angus, aleluia. E eles comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vertes, irmãos, e se foram. Os leprosos, tão ricos, tudo é deles, todo o despojo é deles. Porque quando um exército vinha sitiar uma cidade, vocês estão entendendo que eles traziam todos os suprimentos, muita comida, muita roupa, muita coisa, porque eles iam ficar ali meses, talvez anos. Entende? Então, quando Deus fez aquele exército ouvir um ruído de um grande exército, irmão, eles vazaram e deixaram tudo para trás. Os 4 leprosos, quem está me entendendo? Que eles estão milionários. Quem está me entendendo? A Bíblia fala, ouro, prata, vertes de luxo, muita coisa. Os caras estão ricos, comendo comida de tudo. Eles podiam ficar só ali, aleluia. Ninguém sabe que a gente está aqui. Pessoal, bora ficar aqui para sempre, até a gente morrer. Glória a Deus. Não, irmãos, aí olha só o que eles fizeram. Eles então esconderam aquelas coisas e voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Um detalhe, essa palavra boas novas aqui no hebraico é uma palavra correspondente à palavra no grego para boas novas, que é evangelho. Olha que coisa interessante. Eles estão dizendo assim, gente, está errado o que a gente está fazendo, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Irmão, quando eu li essa história, eu pensei, meu Deus, se fosse eu tivesse uma crise de identidade ali. Porque eu pensei, os caras que me viram passando pela prova e não me ajudaram, eu vou ter que repartir com esses caras, os caras que me colocaram para fora da muralha, os caras que me rejeitaram, os caras que tinham nojo de mim, que não aguentavam nem olhar para mim, que não iam com a minha cara. Esses caras que eu vou ter que agora compartilhar o meu pão, o meu filé. Meu irmão. Eu falei, Senhor da glória, muda o meu coração, porque eu estou em crise. Quem está me entendendo? Irmão, esse é o meu desafio. As pessoas que menos merecem sua ajuda
são as pessoas que Deus quer que você ajude. Uau! Deixa eu te falar uma coisa. Para cada um leproso, não é? Para cada uma pessoa tem um leproso. Tem uma pessoa para a gente ajudar. Quem está me entendendo? Quer ver o exemplo do Davi, né? Quer ver o exemplo do Davi? Você vai entender. O Davi, a Bíblia diz que ele pegou um exército, fugindo do rei Saul, ele conseguiu um exército, 600 pessoas que foram se juntando a ele. Aí ele foi contratado pelo rei filisteu para ser um mercenário de guerra. Aí beleza, ele trabalhava para aquele cara. Um dia, esse cara, esse rei, levou o Davi, o seu exército, para uma guerra contra Israel, o país do Davi. Aí o rei falou assim: rapaz, esse cara pode me trair. Esse cara pode na hora lá lutar contra mim. E despediu o Davi. Quem está me entendendo? Perdeu o emprego. Aí o Davi triste. Quem fica triste quando perde o emprego? Todo mundo. Aí, irmãos, o Davi triste chega na cidade dele, em Ziclag. Quando ele chega lá, surpresa, a cidade tinha sido queimada. As esposas de todos eles, inclusive a do Davi, tinha sido raptada. As crianças também. Todos os animais roubados. Uma tragédia. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Eu chorava do mesmo jeito. Agora, escuta bem. A Bíblia diz então que o Davi orou e o Senhor disse: vai, persegue esse bando, porque você vai recuperar tudo. E no meio do caminho, irmãos, no meio do caminho, o Davi encontrou um cara, um egípcio, que estava morrendo de fome. Ele foi abandonado pelo rei Amalequita. Ele era um soldado. E ele participou daquela invasão a Ziclag. Quem está comigo aqui? E esse cara está lá passando mal, doente e com fome, dias. A Bíblia diz que ele estava lá há dias, não é? E o cara já estava... E aí o Davi chega ali com todo o exército e o Davi manda para todo mundo. Vamos ajudar o cara. Não, ajudar o cara como assim? Só para vocês entenderem, né? Vou fazer uma ilustração. O ladrão acabou de roubar seu carro, está amarrado, novo, 0 quilômetro. Aí você acabou de roubar seu carro. Aí lá vai o ladrão levando o carro. E aí você para ajudar uma pessoa? E o cara está indo bem ali com o seu carro? Quem que para ajudar uma pessoa numa hora dessa? Agora imagina se o cara levar sua esposa, ou se levar seu filho, ou se levar tudo que você tem, não é? Irmãos, pensa, o Davi parou, e aí os caras não queriam parar. Não, Davi, vamos perder, os caras estão indo muito longe, vamos perder ele de vista. Vamos ajudar o cara. Meu Deus, isso me constrange, meu Deus. Para cada Davi tem um egípcio. Para cada um de nós tem uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Escuta bem o que eu estou te falando. Não é só crer, não é só agir, nós vamos ter a oportunidade de repartir. E muita gente está pisando na bola nisso, eu vou te falar. Não é? E o Davi era o cara que podia dizer: agora, rapaz, arrumou uma hora muito ruim de morrer, mano, porque eu estou numa missão impossível e eu já estou atrasado. Irmão, o Davi parou. A Bíblia diz que tem até a lista lá na Bíblia do que eles deram para o cara. Deram pasta de figo, deram vinho, deram remédio para o cara se recuperar, deram água, deram comida. O cara, ele só saiu de lá quando o cara se levantou. Quando o cara se levantou, quando o cara conseguiu ficar em pé, o Davi foi lá com ele. E aí, como é que você está? A gente já pode ir embora? Irmãos, a essas alturas, o Davi já tinha perdido a promessa. A essas alturas, os amalequitas, já iam longe com as coisas dele. A essas alturas, agora os homens do Davi estão querendo matar ele. Né? Pensa bem. Aí ele ajudou o cara se recuperou. Posso ir embora? Está tudo bem? Bora embora, pessoal. Para onde, Davi? Para onde? Nós não sabemos nem para onde esses caras estão. Aí o Davi pergunta para ele: rapaz, como é seu nome? Quem é você? Pensa. Sabe, irmão, isso me toca meu coração, porque o Davi nem sabia quem era. Porque às vezes alguém aborda a gente aí na rua, e Curitiba está cheio disso, né? Cheio de pessoas que abordam a gente, pedem uma ajuda, pedem uma comida, e a gente fala assim dentro de nós: esse cara aí, nem conheço, mano. Esse cara aí, ele está aí porque ele escolheu beber cachaça. Ele está aí porque... Irmão, o Davi não queria nem saber quem era esse cara, o que ele fez para ele estar naquela situação. Era uma pessoa, não era? E ele ajudou o cara. Agora escuta bem. Ele falou assim: quem é você? O cara falou: eu sou um egípcio que fui abandonado pelo rei Amalequita. O quê? Você é um soldado? Sou. O que você está fazendo aqui? Nós viemos atacar Ziclag. Minha casa? Rapaz, você... Eu acho que o Davi podia pegar a lança, agora eu vou te matar, miserável. Rapaz, você participou do saque à minha família, aos meus bens, não é? E aí o Davi fala para esse cara assim: você pode me ajudar a chegar lá onde eles estão? Porque você sabe onde eles estão. Ele falou: não, se eu for lá, o rei vai me matar.
O Davi, rapaz, eu vou te proteger, além do mais você estava morto mesmo. Você é meu agora. Não é? Agora escuta bem. Irmãos, o cara ajudou o Davi. O Davi tinha uma promessa, lembra? Quem está comigo aqui? Deus tinha falado para ele quando ele orou: ei, pode ir, porque eu vou fazer com que você restitua tudo que eles levaram. Era uma promessa. Mas o que precisava para a promessa ser ativada? Fé. Ele teve fé na palavra. Ação. Ele agiu. Mas faltava mais uma coisa. O que o Davi fez? Ele repartiu. E aí, irmãos, o cara levou exatamente o Davi lá onde estavam as esposas de todo mundo, os filhos e tudo mais, e os caras estavam comemorando, a Bíblia diz, todo mundo embriagado. Eles chegaram, atacaram os caras de madrugada, os caras nem viram de onde veio aquele massacre, e a Bíblia diz que o despojo do Davi foi tão grande que ele mandou presente para todo Israel. Uau! Agora, eu só quero terminar lendo alguns versículos para vocês. A Bíblia diz em Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmão, um dia nós precisaremos da misericórdia das pessoas. E nós temos que ter essa semeadura de misericórdia. O que a palavra misericórdia significa? A palavra misericórdia é formada de duas palavras no grego, míseros mais cardia. Não é? O que é cardia? O que é cardia? Coração. Então é míseros cardia a palavra no original, que significa colocar o coração na miséria do outro. Isso que é misericórdia. Quem coloca o coração na miséria do outro, um dia, quando estiver na miséria em alguma área da sua vida, alguém vai colocar o coração na sua miséria. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha só o que diz a Bíblia em Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Uau! Uau! Olha o que diz Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que significa isso? Perde o poder da oração. O contrário também é verdadeiro. Quando eu ajudo o pobre, a minha oração fica mais forte. Aleluia. Olha o que diz Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Aleluia. Olha o que diz Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Meu Deus. E por último, Gálatas 2:10 foi a recomendação dos apóstolos para o apóstolo Paulo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Percebe, irmãos? É muito sério isso. Então, esse é o meu desafio. Esse é o meu desafio para a igreja. Porque a gente faz muita coisa aqui na igreja com os jovens, com os adolescentes, e é muito legal, não é? Essas luzes, essa música, a gente vai continuar fazendo. Eu gosto demais disso, aleluia, não é? Só que, irmãos, nós temos que ser o sal fora do saleiro também, não é? Porque o sal no saleiro não salga a vida de ninguém, e nós somos o sal da terra. Quem está me entendendo? A luz, Jesus disse, olha, a luz debaixo da cama não serve para iluminar nada. Ela tem que ser colocada lá no candelabro, não é? Então nós somos a luz do mundo. Eu quero desafiar a igreja, a gente fazer um movimento com adolescentes e com jovens. Claro, nós pais vamos estar lá para protegê-los, não é? Mas assim, sabe meu sonho, irmãos? Eu fiz muito isso quando eu me converti. Logo a moçada da minha igreja lá que eu converti, tinha um projeto desse, cara, e é muito legal, porque a gente levava o sopão lá para Belém, lá no Vero Peso. Quem já ouviu falar do Vero Peso? Né? Rapaz, os mendigos tudo ali, aquelas pessoas abandonadas tudo ali, não é? Miseráveis, não é? Meus irmãos, e a gente levava aquele sopão e a moçada toda ia, aleluia, chore. Rapaz, foi lá que eu despertei para Jesus. Sabe por quê? Porque lá quando eu comecei a conversar com aquelas pessoas, eu descobri, meu Deus, elas tinham uma vida. Sabe, eram homens como a gente, né? Homens casados, homens que começaram a beber, e foram se perdendo, e a família abandonou, e eles se perderam no mundo. E eu disse, meu Deus, eu estava indo nesse mesmo caminho, eu era um viciado também, em cocaína, vocês sabem, não é? Eu poderia estar aí, alguém me ajudou. Rapaz, e a gente ajudava aqueles caras, a gente dava sopa para eles, mas aí eles ficavam muito felizes com a sopinha quentinha, de madrugada, aleluia, irmãos, e eles se abriam para ouvir o evangelho. Era muito lindo, porque aí eles já eram conhecidos da gente, a gente ia lá toda semana,
E aí já tinha um grupo grande ali que ficava esperando a gente chegar. Aí a gente compartilhava o nosso testemunho, fazia um louvorzão, e muitas pessoas foram alcançadas ali. Quem está me entendendo? Irmãos, a gente não pode ser uma igreja, sabe, muito bonitinha, cheirosinha, e confortávelzinho, num banquinho, gostoso. Nós temos que ser uma igreja, sabe, que é relevante para o mundo. Amém, queridos? Amém? Esses dias eu estava com a Meila caminhando na rua, aí eu vi uma senhorinha, ela estava com uma sacola grande, que estava pesada, não é? E a gente estava caminhando, e eu estava vendo que ela, aí de repente ela vinha bem na nossa frente, bem longe ali, eu vi que ela parou. Ela parou perto de um homem desse, irmão, que estava ali, enrolado em trapos, estava até chuviscando, aquele homem ali, tão bêbado que nem se percebia que estava chovendo. Essa mulher acordou ele, a gente estava olhando ela. Aí ela deu para ele um lanchinho, e ela deu um suquinho para ele. Esse homem sentou, não é? Ela nem sabe quem é esse homem, irmãos, mas é um homem. Quem está me entendendo? Não é? Aí eu vi que ele comeu, ele agradeceu ela, não é? Aí a gente foi vendo, a gente foi andando, a gente foi até diminuindo o passo, e o projeto dela era esse, o propósito, sozinho. Eu sei que é um pingo, irmão, é um pingo no oceano, mas imagina milhares de pessoas tendo misericórdia dos outros. Imagina uma igreja mobilizada para ajudar o próximo, não é? Claro, tem muita gente dentro da nossa igreja que a gente pode ajudar também, não é? Mas irmãos, vamos dar uma olhada para fora, quem está me entendendo? Essas coisas ativam as promessas na nossa vida. Separa, né? Às vezes eu estou por aí, a gente até deixa no carro já, assim, dinheiros menores, né? Notas menores, assim, já para a gente ajudar. Aí a gente passa e vê claro, a gente vê umas situações de uma mulher com uma criança ali, ou então uma vez eu vi uma velhinha na frente de um hospital ali, sentada no chão. Irmão, eu não quero saber o que essa mulher fez, o que ela deixa de fazer, eu não quero saber de nada, eu só quero saber que é um ser humano e a gente pode ajudar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Amém? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Olha só, mas não distraia. Cumpriu-se a profecia de Eliseu. Por quê? Porque eles creram na palavra, eles creram na promessa, eles agiram em fé e eles repartiram. Aí se cumpriu a profecia. Qual era a profecia? Amanhã, por essas horas, olha a promessa, eu vou ler para vocês. Amanhã, por essas horas, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 moeda de prata. Irmão, a Bíblia diz que quando chegou a notícia lá, pessoal, agora! Rapaz, todo o povo saiu de Samaria. E o capitão que estava ali na porta foi pisado pelo povo. Ele viu o dia que aconteceu, mas ele não desfrutou da promessa, não é? E todo o povo, era tanta comida, era tanta coisa. Irmãos, eu profetizo isso na sua vida. Sabe, não duvide desse Deus que criou os céus, a terra e o mar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não duvide desse Deus que pode mudar sua vida da noite para o dia. Mas você tem que crer no que Ele diz, você tem que agir de acordo, e você tem que ter o coração generoso. Deixa eu só te falar uma coisa que eu creio, é uma teoria minha. Deus sabia. Ele procurou ali, talvez em Israel, ali em Samaria, alguém que tivesse o coração para repartir. Quem está comigo? E talvez ele encontrou só aqueles leprosos. Eu vou prosperar esses caras, porque esses caras dão conta de repartir. Lembra do José? Eu creio, a teoria minha, que Deus procurou entre os irmãos dele um cara que, se ficasse rico, que se ficasse milionário, iria repartir. E ele encontrou quem? O José. Por mais que o José foi tão injustiçado, mas ele tinha aquele coração: eu vou repartir. Quem está me entendendo? A alma generosa prosperará. Aquele que retém mais do que é justo, ele será em pura perda. Ei, o Senhor quer te prosperar, o Senhor quer te abençoar. Mas nunca se esqueça, o Senhor quer te prosperar para você repartir. Coloque a mão no seu coração, vamos ouvir essa música, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Deixa essa palavra penetrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração agora, te desafiar agora em nome de Jesus.